Swastiastu, eu sou Luana, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência do teatro dança balinês. Foi um mergulho que eu comecei a fazer nesse universo desde 2012, quando eu tive a oportunidade de ir até Bali estudar as máscaras balinesas. Porque eu sempre estudei a máscara teatral e a máscara balinesa para mim era uma coisa que era um sonho, para mim era muito encantador descobrir esse mundo. E eu vim aqui acompanhada de alguns dos personagens dessa representação, que se chama, no caso, Topeng. Topeng significa máscara, né? E essa é uma das representações mascaradas da ilha de Bali. Tá? Existem outras, mas meu estudo é em cima do Topeng. A ilha de Bali, ela fica na Indonésia. Eu mesmo, antes de ir, não me confundia se era Tailândia, Indonésia, mas enfim, é uma ilha na Indonésia. E na Indonésia quase todo mundo é muçulmano, com exceção dessa ilha, né, balinesa. Então é uma ilha assim muito encantadora. A arte é totalmente conectada com a religião. Desde o primeiro minuto que eu cheguei lá, eu me apaixonei, porque tudo era decorado, as estradas decoradas pelas cerimônias que eles estavam fazendo. Tudo eles mesmos fazem à mão, fazem oferendas com frutas, com flores, com muitos incensos. A vida deles é uma devoção aos deuses balineses, né? Porque difere um pouco do hinduísmo da Índia. É uma expressão muito particular, muito própria, assim. Parece até assim que a gente chega numa ilha da fantasia, assim. Para um artista Nossa, a gente respira, assim, a arte o tempo todo é muito incrível de estar lá e de ver tudo isso. O hinduísmo balinês, ele tem uma diferença, como eu estava falando do hinduísmo, porque ele teve uma influência da China. Uma rainha chinesa, ela casou com um rei balinês e ela obrigou que os costumes dela também estivessem lá. Então a gente vê essa diferença assim lá, né? Inclusive eles também têm os deuses particulares que só tem em Bali, como por exemplo o Barong, que é um monstro gigante, e são dois dançarinos que entram dentro desse monstro. E eles fazem a performance dançando junto, carregando a máscara, né? E ela bate os dentes, assim. Então, esse é um deus para ele, é um grande boneco. E também vocês podem ver que tem muitas cores, né? O vermelho, o dourado, tem instrumentos que vêm da China também na representação. Um dos instrumentos mais importantes que eles têm é o gamelão, que o ator, dançarino no caso, ele precisa saber acompanhar aquele instrumento, é ele que rege através do movimento dele. Então é como se fosse realmente, é um teatro dança, né? E é extremamente codificado, né? Como se fosse um balé clássico balinês. Eu quando cheguei lá não tinha a menor ideia de como era. Eu li uma pequena reportagem uma vez sobre Bali, quando eu ainda estava na faculdade, não acessava, né, os canais aí de YouTube e nada. E eu cheguei lá e achei que ia improvisar com as máscaras, mas não, para minha surpresa era tudo milimetricamente calculado, todos os movimentos, né. Cada máscara, então, ela tem sua partitura, né, mas elas têm toda a mesma raiz, a movimentação é uma mesma raiz. É a mesma coisa que vem da dança bares,
A dança Bares é a dança do guerreiro, que eles aprendem desde criança. Eles aprendem com os pais, eles aprendem dentro dos templos. É uma coisa que é por osmose, é pela vivência, porque faz parte da vida deles. Então se dá assim, de forma natural, né? Como caminhar. Apesar de que também nas escolas ensinam, né? Mas é uma coisa que faz parte da vida deles, né? Então o Bares é a raiz de tudo. É a mesma forma de posicionar os pés, a mesma forma de ter a postura corporal, é a mesma forma de mexer os dedos, as mãos. É muito trabalho com o olho. Mesmo usando as máscaras, a gente faz um trabalho com os olhos, né? Porque é através disso que aí a máscara começa a ganhar vida, né? Também porque tu tá trabalhando o teu rosto, não só o corpo, mas o rosto também. Então é como se a máscara também se mexesse, né? Às vezes a gente está dançando e as pessoas têm a sensação de que a máscara tá mexendo um pouco o olho ou tá sorrindo, né? Até cria essa ilusão. No caso, toda a representação ela é uma devoção aos deuses. E eles estão sempre fazendo cerimônias, para louvar o deus tal, ou para quando uma criança, por exemplo, põe a primeira vez os pés no chão. Eles fazem cerimônia para lixar os dentes dos adolescentes. Tudo isso tem arte. A expressão da religião é a arte. E é o tempo todo isso acontecendo. A espiritualidade presente o tempo todo, desde o início do processo até da confecção da máscara. Por exemplo, antes de eles cortarem a máscara, eles vão pedir autorização para o espírito daquela árvore. E eles vão fazer também cerimônias para abençoar as máscaras. Eles abençoam as ferramentas que eles trabalham também. Eles mesmo confeccionam, né? Como eu falei, são todas elas de madeira, são muito leves. E eles pegam mesma madeira para fazer tipo a família de máscaras, uma família de máscaras que eles falam. Então eles colocam nos pés, né? E vão daquele pedaço mesmo, cavando, segurando aqui nos pés, né? Eu me aventurei a ajudar pelo menos o meu mestre de máscara a fazer essa aqui, até eu ajudei a fazer. Mas é um trabalho, assim, é muita dedicação. Tipo, eu tinha que escolher ou dançar ou fazer as máscaras. E eles fazem isso muito rapidamente. Muito rapidamente. É muito impressionante, assim. Na verdade, tudo que eles fazem é muito impressionante. Assim. O nível de minúcia, de dedicação e de beleza, né? Então... E dentro do Topem existe o pacote principal. São muitos personagens. Muitos. Mas o que a gente vê, em geral, é um pacote de 6 personagens. O Topem Cras, o Topem Tuá, o Rei da Lém, o Clown Penassar, o Clown Wigil e Siddhakarya, o Alto Sacerdote. Eu aprendi 2 personagens desse pacote principal e eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o primeiro-ministro, que se chama Topem Cras. Cras significa duro, difícil. Então é considerada a máscara mais difícil essa, né? Porque os movimentos são tem que ter muita energia, assim. E ele é o primeiro que aparece, né? Ele serve ao rei, né? Ele é um político e a máscara inteira, não tem fala.
Depois aparece o Topeng-Toa, que é o velho. O velho, ele já foi o primeiro-ministro. E aí tem o que os balinês comentam, né? Que tem essa metáfora, assim, do ser humano. A condição humana, né? De envelhecer. Isso. De... Volta. Tu trabalha mais com instinto quando tu é mais jovem. E também existe essa metáfora no corpo, né? Eles consideram o tronco também a parte do Topeng Kras e do Topeng Toa, que é a parte mais instintiva. E também o Topeng Kras seria o nascer do sol, o amanhecer, e o Topeng Toa, o pôr do sol, né? Então daí ele também representa, né, o homem que vai se tornando mais sábio, pensa mais antes de agir. A dança do velho, ele tem essas particularidades mais cômicas, que ele vai e tira um piolho da cabeça, ele espirra, né? Ele fica tonto, ele quase cai. E aí, apesar de saber que vai ser sempre isso acontecer, as pessoas dão risada igual, né? E depois na cena aparecem os dois clowns, Penassaro e Gil. Esses dois clowns, então, eles têm meia máscara e eles falam. Todo o Topeng, ele traz as histórias do antigo reino de Java, né? Então, são histórias passadas de geração a geração. E os clowns, eles trazem isso, né? Eles falam, mas eles também dançam. Eles falam e dançam. Então eles pegam coisas também do contexto daquela comunidade naquele momento e também trazem. Eles são muito espertos, né? Apesar de que não há críticas, né, ao rei, por exemplo, eles muito respeitam a ordem das coisas lá em Bali, né? Igual eles fazem piadas das coisas de uma maneira esperta. E no caso, a parte do corpo que os clowns representam seria os braços, né? As mãos, os braços, porque eles têm esse alcance, né? Eles estão no meio do povo, eles falam, eles se comunicam. Paman masih bergegas melipat semua ke bumi Bali ni. Paman kawan manila, no paman mo kuk singitan. Depois viria a máscara do rei da Lém, e o rei já apresenta daí o ser humano está mais refinado, né? Primeiro o ser humano se torna líder da própria família, depois da comunidade, até chegar ao ponto de se tornar o rei, né? E ele é a cabeça, representa a cabeça.
Depois vem o personagem que é o mais importante de todos, que se chama Siddhakarya. Siddha quer dizer sucesso e Karya quer dizer cerimônia. Ou seja, ele é responsável por trazer o sucesso para a cerimônia. Se o Siddhakarya não aparece, a cerimônia não vai ter sucesso. Então é mais ou menos assim que acontece. A gente entra no templo e o templo é como se fosse um grande labirinto. E as representações estão acontecendo lá para todos os lados. Ao mesmo tempo em que as pessoas estão chegando com as oferendas, as mulheres elas estão chegando carregando flores, os incensos e frutas na cabeça, é cachorro no meio. E essas representações elas estão acontecendo e elas são incríveis, mas muitas vezes tem pessoas que não estão olhando naquela hora para aquela representação. E o alto sacerdote é que está governando toda a cerimônia. Então a arte está ali acontecendo, o topeng, por exemplo, mas elas têm que estar subordinadas ao alto sacerdote. Então está acontecendo todo aquele ruído ali, tudo acontecendo, as representações, as fumaças, os barulhos, de repente ele bate o sininho e tudo silencia, tudo silencia. E aí começam as preces, né? E aquela multidão entra naquele silêncio. E o Siddhakarya, antes disso, tem que aparecer. Então, digamos que está dançando o primeiro-ministro aqui, aí chega o velho e o sacerdote vai iniciar a cerimônia, já tem que passar direto para a figura do alto sacerdote. O personagem do Siddhakarya, ele representa o alto sacerdote. E ele, portanto, tem comunicação com o mundo espiritual. Ele é o único personagem transcendental do topeng. E ele representa a alma do ser humano. Então, além desse pacote, né, que é o que mais aparece, o que a gente mais vê, depois disso existem muitos outros personagens que são chamados de bondres, que são os comediantes. Sajo banyak liutut, ngendah aduh, ngendah aduh, Akan bikin lu bau sampai mas topeng nih. Oh, ini sesuatu terus você coloca o pé do olho. Então existem vários tipos de máscara de comediante. Aqui então tem algumas, né? E os comediantes eles são considerados importantíssimos, porque sem o povo, digamos, não tem rei. É isso que os balineses falam, né? Esse aqui também, esses daqui também são comediantes. Alguns têm nomes, né? Essa aqui, por exemplo, ela é Nyoman Semariani.
Então essa, por exemplo, é uma máscara que articula. E aí eles têm muita criatividade para inventar as máscaras, né? Essa aqui, por exemplo, não tem o nariz também. E essa aqui tem a boca, né, que pode ser falada. E apesar de ser uma máscara inteira. E aqui temos a máscara da velha, que é a terceira máscara que eu aprendi, né? O Topeng é basicamente todos os personagens, quase todos os personagens masculinos, com algumas exceções, e é dançado por homens, né? Apesar de que hoje em dia começam a aparecer grupos em que mulheres também estão fazendo o Topeng. As mulheres não fazem o teatro, tradicionalmente elas não fazem o teatro de máscaras lá. E existe uma apenas representação mascarada lá, que as mulheres elas usam máscaras. Eu perguntei para o meu professor por que isso. Segundo ele, é porque as mulheres já têm a sua própria beleza, então elas não devem esconder. Então, isso que ele falou. Mas assim como em todo lugar, várias representações, cada vez mais as mulheres também estão fazendo. Assim como tem uma outra representação que se chama Kecak Dance, que é só de homens também, que é percussão corporal e vocal. E agora tem um grupo só de mulheres do Kecak. Então essa velha aqui é a velha que eu vou dançar agora, para vocês. Os movimentos do Topeng são quase todos masculinos, então para fazer essa velha eu também tive que aprender esse alfabeto, um pouco desse alfabeto do que é o feminino. So this is when you have energy and not energy and then have energy. Yeah. So. Yeah, let's do it. Let's try it. Nice. Yeah. And the neck is like this also? Yeah. Normal. Like this. You got it. That's nice. One line with your ears. This is one line with your breath. Your hip. Sub. Good. Sub. Sub. Oh, it's the arms of the princess. Yeah. Yeah, go. Good. And how about If you go to the left, like this? your head go to the left too. Your hip go to the left, your head go to the left too. It's good. Good. Straight your body, still straight your body. Então eu estou aqui com o figurino do Topeng. Ele é sempre o mesmo para todos os personagens, só troca a máscara e troca as perucas, ou os chapéus, ou os lenços, conforme cada personagem, né? E aqui as pessoas costumam me perguntar, né, sempre veste uma espada, e eu nunca perguntei diretamente para o meu mestre, mas eu acredito que vem daquela dança Baris que eu comentei, que é a dança do guerreiro, né? O Topeng se origina da dança do guerreiro, assim como todas as outras danças balinesas. Outra coisa que eu queria falar sobre a máscara, que eu achei muito interessante isso, que o meu mestre comentou, é que a máscara, quando a gente porta ela, a gente está, na verdade, tornando vivo de novo o espírito da árvore. Então isso eu achei uma coisa muito bonita. E as pessoas também costumam perguntar como é que enxerga, né? Porque os olhos, eles
É como se não existisse o buraco, né? Mas na verdade existe um buraco muito pequenininho e aí se torna mais uma dificuldade para a dança na real. O que eu gostaria de comentar também, antes de dançar, é que a forma de transmissão do mestre e o discípulo lá se dá de uma forma muito interessante. Esse aprendizado, ele não é uma coisa formal, né? Eu cheguei lá, por exemplo, e eu estava atrás de um mestre para me ensinar. E não era simples, tipo assim, tem a escola tal, né? Eu perguntei para várias pessoas, até que um momento me levaram para a casa de um mestre, né? E lá eu comecei a fazer aulas dentro da casa dele, junto da família. Muitas vezes daí os filhos estavam dançando juntos, ou a gente estava dançando e estava jogando sinuca atrás, entende? Não é uma coisa segmentada, faz parte da vida, é uma coisa que flui, né? Para mim foi muito importante vivenciar isso, né? Porque eles têm um rigor tão grande nas danças, mas a forma de apreensão e de transmitir essa dança, ela se dá de uma forma tão natural, tão parte da vida, né? Não compartilhar agora só nós aqui, esse momento, tá. Pelo menos não foi assim comigo, né? E tem alguma escola, mas na cidade onde eu estava, que se chamava Ubud, não tinha uma escola disso, uma escola de topeng. Era mais distante, né? Então, com um mestre, como eu falei, eu ia na casa dele, e um outro mestre, ele vinha na minha casa e me ensinava. E eu queria fazer um agradecimento muito, muito especial aos meus dois mestres, que foram sempre tão generosos comigo, tão amorosos, tão pacientes, que foi o Ida Baguzanon e o Ayan Hilda. Muita gratidão. Gostaria de fazer um agradecimento especial também ao irmão do Ida Baguzanon, que ele confecciona as máscaras e ele foi o que me ajudou a confeccionar algumas máscaras, como eu já falei para vocês, que se chama Ida Baguz Oka. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que tudo que eu compartilhei aqui foram impressões minhas. Bali é um lugar, muito misterioso, a cultura é muito rica, ela é muito complexa, tem muitos pormenores. Então, por exemplo, o meu mestre, o Ida Baguzanon, ele é um brahmane, ou seja, ele é da mais alta casta, porque lá eles também têm sistema de castas, né? E ele precisa saber muito sobre a cultura balinesa. Inclusive, ele também é líder de comunidade. Então, quando as pessoas querem casar ou escolher alguma data para algum evento, ou se consultar sobre cerimônias, é a ele que eles perguntam. E ele falou para mim, eu mesmo, sendo brahmane e líder de comunidade, eu não sei falar tudo sobre Bali, de tanta coisa que tem, né? Então, e é uma cultura ancestral. Então, só para vocês saberem que talvez algum outro artista que tenha ido para lá, ele possa ter outras referências, né? Porque tudo isso é uma questão de tempo, a gente vai aprendendo lá com o tempo. Não tem uma transmissão assim, vamos intelectualizar sobre, vamos teorizar sobre esse assunto, né? É tudo a vida, é a vivência, a prática, é a ida nos templos, é a observação, é falando com um, com o outro. Não acontecia isso de sentar e falar com o mestre, teorizar, né? Algumas vezes isso acontecia, mas não fazia parte, é como se não fizesse muito parte. E eu também não me colocava assim, porque, como mesmo eu falei, eu cheguei em Bali, eu nem sabia direito o que era a dança balinesa, eu fui descobrindo fazendo, eu não estudei antes. Então também é uma postura minha, assim. Inclusive, eu às vezes queria saber um pouco mais do assunto, porque tinha um livro que eu descobri, o único livro que eu descobri na livraria que tinha lá, de máscaras balinesas, era o único, e era escrito por estrangeiros. E às vezes eu lia assim para me informar um pouco mais, eu falava para o meu mestre, olha só, eu descobri que isso significa isso, e ele, não significa isso, mas está no livro. E ele, bom, é um livro escrito por estrangeiro, né? Então, para vocês verem, né? É muito misterioso, é quase um lugar inacessível. É
é todo esse contexto diferente, o tempo é diferente. Meu mestre, por exemplo, levou 10 anos para se apresentar pela primeira vez no templo. 10 anos. Então é outra estrutura, é outra maneira de estar no mundo, outra forma. E é isso. Eu, no caso, tive em 2012, fiquei lá 6 meses. E depois, com uma bolsa de estudo, eu retornei em 2014, 2015, fiquei mais 4 meses com uma bolsa do MINC. Então foi esse o tempo que eu tive lá, né? E como eu disse, a gente vai descobrindo Bali na vivência. E mesmo assim, mesmo se eu fosse uma balinesa, eu não ia conseguir saber tudo. Então é isso, eu vou compartilhar agora essa dança para vocês.
Yeah. Good mo.